Neste exato momento, enquanto você respira, trabalha e vive sua rotina, uma guerra invisível acontece nos céus, e o cavaleiro mais poderoso de todos os tempos já recebeu sua missão final. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre o fim dos tempos e revelará porque este cavaleiro não é quem muitos pensam ser. Prepare seu coração, porque a verdade que será desvendada aqui pode transformar sua eternidade. Enquanto caminhamos juntos por essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as próximas revelações que virão neste canal podem mudar sua vida para sempre. Abra comigo as Sagradas Escrituras no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. Ali, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma das visões mais extraordinárias e aterrorizantes da história da humanidade. Ele testemunha a abertura dos selos que guardam os eventos finais da história humana. E quando o primeiro selo é quebrado, algo majestoso e assombroso aparece diante de seus olhos, um cavalo branco, e aquele que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas quem é este cavaleiro misterioso que cavalga em brancura resplandecente? Por séculos, teólogos, estudiosos e servos de Deus têm debatido fervorosamente sobre sua identidade. Alguns afirmam com convicção que se trata do próprio Cristo Jesus, pois em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, vemos outro cavaleiro sobre um cavalo branco, cujos olhos são como chama de fogo, de cuja boca sai uma espada afiada, e que tem escrito sobre seu manto e sobre sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, amados, precisamos de discernimento espiritual profundo aqui. O cavaleiro do capítulo 6 surge num contexto completamente diferente. Ele aparece como o primeiro de 4 cavaleiros que trazem juízo, destruição e tribulação sobre a terra. Logo após ele, vem o cavalo vermelho da guerra, seguido pelo cavalo preto da fome, e finalmente o cavalo amarelo da morte. Seria Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, parte desta sequência de juízos destrutivos? A resposta que as Escrituras nos dão é perturbadora e essencial para nosso entendimento. Este cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo representa um enganador supremo, um imitador magistral, aquele que virá se apresentando como Salvador, como pacificador, como a resposta para todos os problemas da humanidade. Ele recebe uma coroa, não pelo direito divino, mas porque a humanidade cega e desesperada lhe entregará voluntariamente o poder. Seu arco sem flecha simboliza conquistas não através da guerra aberta, mas pela diplomacia enganosa, promessas vazias e acordos ilusórios de paz. Este é o Anticristo, o homem da iniquidade que Paulo descreve em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando ao ponto de se assentar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olhe ao redor neste momento. Vivemos numa era onde a sede por um líder mundial nunca foi tão intensa. As nações clamam por alguém que unifique a economia global fragmentada, que resolva os conflitos intermináveis, que traga soluções para as crises climáticas, pandemias e guerras. O cenário está perfeitamente preparado para a entrada triunfal deste cavaleiro enganador. Quando ele surgir, montado em seu cavalo branco, trazendo palavras suaves e promessas de paz global, multidões o aclamarão como o Salvador aguardado. Mas você, que agora conhece a verdade, não será enganado. A missão secreta deste cavaleiro é simples, porém devastadora: imitar Cristo de forma tão convincente que até os escolhidos, se possível fosse, seriam enganados, como Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 24. Ele virá como anjo de luz, usando a linguagem da religião, da paz e da unidade. Estabelecerá uma nova ordem mundial que parecerá justa e próspera inicialmente. Realizará sinais e prodígios impressionantes que farão as pessoas questionarem tudo o que conhecem sobre o sobrenatural. No livro de Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25, encontramos uma profecia que descreve com precisão assustadora este líder final, no fim do reinado deles. Quando os transgressores tiverem atingido o máximo, se levantará um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estragos incríveis, prosperará e fará o que bem entender. Destruirá os poderosos e o povo santo. Com astúcia fará prosperar o engano. Em seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupados. Esta profecia não é sobre tempos antigos apenas. Ela atravessa os séculos e aponta diretamente para nossos dias.
A tecnologia atual permite que um único líder controle sistemas financeiros, comunicações, alimentação e até mesmo vigilância global. O livro do Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, nos revela que esse sistema chegará ao ponto de não permitir que ninguém compre ou venda, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso parecia impossível há 100 anos. Hoje, com moedas digitais, identificação biométrica e sistemas de crédito social, vemos como isso pode ser implementado da noite para o dia. Mas por que Deus permite que este cavaleiro enganador surja? Por que o Todo-Poderoso permitiria que a humanidade fosse testada de forma tão extrema? A resposta está no próprio coração do plano redentor de Deus. Desde o Jardim do Éden, a humanidade tem escolhido repetidamente rejeitar a Deus e buscar sua própria sabedoria, seus próprios caminhos, seus próprios salvadores. Em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25, Paulo explica que quando os homens, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, Deus os entregou às paixões infames e à impureza. O surgimento do cavaleiro do cavalo branco é o momento final onde a humanidade receberá exatamente aquilo que sempre quis, um Salvador humano, carismático, poderoso, que promete resolver todos os problemas sem exigir arrependimento, santidade ou submissão ao Deus verdadeiro. É o último teste, a derradeira oportunidade de escolha. Aqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo, que têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, não serão enganados. Mas aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, que rejeitaram a verdade, serão entregues à operação do erro para que creiam na mentira, como está escrito em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12. Neste momento, talvez você esteja se perguntando, mas onde estará a igreja quando este cavaleiro enganador surgir? Onde estarão os verdadeiros seguidores de Cristo? Amados, aqui está uma das verdades mais consoladoras e urgentes que você precisa entender. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo revela um mistério glorioso: o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A igreja fiel não estará aqui para testemunhar o reinado completo deste cavaleiro enganador. Antes que ele seja plenamente revelado, antes que a grande tribulação atinja seu ápice de horror, Jesus Cristo virá como ladrão na noite, arrebatará sua noiva, e então o obstáculo que impede a manifestação plena do anticristo será removido, conforme 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Este obstáculo é o Espírito Santo operando através da igreja. Quando a igreja for removida, a contenção do mal será retirada, e o mundo experimentará trevas como nunca viu. Mas escute atentamente, não sabemos o dia nem a hora. Somente o Pai sabe o momento exato, como Jesus declarou em Mateus capítulo 24, versículo 36. Qualquer pessoa que afirme conhecer datas específicas para o arrebatamento ou para a vinda do Senhor está enganada ou enganando. Nossa responsabilidade não é calcular tempos, mas vigiar e estar preparados a cada momento. A questão não é quando Jesus voltará, mas se você estará pronto quando ele voltar. Observe os sinais que Jesus mesmo profetizou em Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso é apenas o princípio das dores. O amor de muitos esfriando, o evangelho sendo pregado a todas as nações, falsos cristos e falsos profetas enganando a muitos. Cada jornal, cada noticiário, cada evento mundial confirma que estamos vivendo nos últimos dias. A figueira está brotando, como Jesus disse que aconteceria quando estes sinais começassem a se cumprir. Israel, disperso por quase 2000 anos, voltou a ser nação em 1948, exatamente como profetizado em Ezequiel capítulo 37, na visão do Vale dos Ossos Secos. Jerusalém voltou ao controle judeu em 1967, cumprindo as palavras de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24, sobre Jerusalém ser pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. O templo pode ser reconstruído a qualquer momento. Todos os elementos estão em posição para os eventos finais. E aqui está o que deve fazer seu coração despertar. O cavaleiro do cavalo branco já está preparando sua entrada. O palco global está montado.
As estruturas de governo mundial, economia unificada, religião ecumênica que aceita tudo exceto a verdade absoluta de Cristo, tudo isso está se consolidando diante de nossos olhos. A tecnologia para implementar a marca da besta existe agora. A apostasia profetizada por Paulo está se espalhando pelas igrejas que abandonam a sã doutrina em favor de mensagens que agradam os ouvidos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo advertiu que viria tempo em que não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, acumulariam mestres segundo suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Mas a esperança poderosa para aqueles que permanecem fiéis. O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, Jesus Cristo, não permitirá que este impostor reine indefinidamente. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, vemos a gloriosa segunda vinda de Cristo, quando ele retornará não mais como o cordeiro que foi morto, mas como o leão da tribo de Judá, o rei conquistador. Ele virá montado em seu cavalo branco, não com um arco sem flechas, mas com uma espada afiada saindo de sua boca, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Os exércitos celestiais o seguirão, também montados em cavalos brancos. E com um único golpe, com a palavra de seu poder, ele destruirá o anticristo e todos os seus exércitos. O falso cavaleiro receberá uma coroa temporária das mãos humanas. O verdadeiro cavaleiro usa muitas coroas, pois ele é o rei dos reis. O impostor conquista por engano. Cristo conquista em justiça e verdade. O enganador traz destruição. Jesus traz vida eterna. O anticristo exige adoração para si mesmo. Cristo glorifica o Pai. A diferença é absoluta, e aqueles que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus jamais confundirão um com o outro. Esta é a hora de examinar sua vida, seu coração, sua fé. Você está construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Quando as tempestades finais vierem, e elas virão, sua casa espiritual permanecerá de pé? Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus deixou claro que não basta ouvir suas palavras, é preciso praticá-las. Muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e ele responderá nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O tempo está se esgotando. O cavaleiro enganador está às portas. Mas o verdadeiro cavaleiro, aquele que morreu na cruz por seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, está esperando por você. Ele oferece perdão completo, vida eterna, e a promessa de que você não passará pela grande tribulação se você verdadeiramente o aceitar como seu Senhor e Salvador. A escolha é sua. Você seguirá o cavaleiro que traz engano e destruição, ou o cavaleiro que traz salvação e vida eterna. Não espere até que seja tarde demais. Não pense que terá outra oportunidade quando os eventos começarem a se desenrolar. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, está escrito, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. O arrebatamento pode acontecer hoje, nesta hora, neste minuto. Você estará pronto? Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para a verdade urgente dos tempos em que vivemos, não guarde isso só para você. Expresse sua gratidão com um like, compartilhe essa luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir esta verdade, e inscreva-se neste canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos e as profecias que se cumprem diante de nossos olhos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma revelação que o Espírito Santo nos revelar. E se o Senhor tocar em seu coração e você desejar fazer parte desta missão de levar a verdade aos corações sedentos nestes últimos dias, considere deixar uma contribuição de qualquer valor através do Valeu Demais. Esta é uma ajuda de fé que nos permite continuar produzindo conteúdo profundo e verdadeiro, e você ainda pode fazer parte do nosso clube de canais, recebendo conteúdos exclusivos. Mas deixo claro, faça isso apenas se realmente foi tocado por esta mensagem e se seu coração deseja contribuir voluntariamente. Não há obrigação alguma. O mais importante é que você esteja preparado para encontrar com o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco quando ele vier buscar sua igreja. Que Deus abençoe sua vida, guarde seu coração, e o mantenha vigilante até aquele dia glorioso. Amém.